Olá, sejam todas bem-vindas ao Psicologia Feminina e Comportamento. Então, meninas, hoje eu trouxe um tema muito bacana para a gente estar conversando, trocando uma ideia sobre esse momento tão glamuroso para tantas pessoas, né? Se coloca como assim, né? Que é o carnaval. E hoje eu trouxe um tema muito interessante para que a gente possa estar falando, conversando aqui um pouquinho, que é como se manter bem emocionalmente em meio à folia. Isso mesmo, meninas, porque sabemos que o carnaval tá aí. Essa semana o carnaval, para muitos, tem alguns lugares, alguns estados que o carnaval já se iniciou. E essa semana a gente tá aí, com todas as festas, com todos os momentos de muito barulho, de muita folia, de muita alegria, em questão de festividade e comemoração ao carnaval. E eu achei um momento bom para estar trazendo esse tema para que a gente possa conversar um pouquinho e deixar aqui no meu vídeo como um lembrete sobre a questão de como se manter bem emocionalmente nesse momento agora de tanto barulho, de tanta festa, de tanta alegria, de tanto movimento. Mas sabemos que o carnaval está chegando e já chegou para muitos. Mas, enquanto algumas pessoas estão aí todas animadas, felizes para esse momento, para estar dentro desse momento, outras já estão se sentindo cansadas e muitas das vezes só de pensar nesse momento tão agitado. Então eu pensei comigo de trazer esse tema para que a gente possa estar conversando um pouquinho justamente por conta disso. Porque tá tudo bem sentir isso, né? Você, muitas das vezes, a pessoa está aí toda animada e feliz por conta desse momento, tanta coisa acontecendo, embora tem outros que só de pensar nesse momento já se sente cansada. Então, como lidar com isso? E por isso que hoje eu quero trazer algumas dicas de como cuidar melhor da sua saúde mental em meio a essa folia toda. E como se diz, né, que para muitos estão indo para a festa, mas muitos estão escolhendo ficar em casa mesmo. Tem esse grupo, tem um grupo muito grande que em vez de ir para as festas, para os clubes, para as ruas, festejar, comemorar, tem muitos que preferem já ficar mais reservadinho, mais guardadinho nas suas casas, ou de repente para uma roça, ir para um sítio, para uma fazenda, para um lugar assim mais tranquilo. Tem muitas pessoas que preferem nesse momento o descanso, a pausa. Então assim, tem esses dois lados. E os dois lados tá tudo bem. Tudo bem, porque aqui nesse meu vídeo agora eu quero falar justamente sobre isso. Cada um vive esse momento do seu jeito. Não é porque a pessoa tá indo, todo mundo tá animado, porque agora é festa e coisa e tal, que eu tenho que me comportar do mesmo jeito. Cada um tem o seu jeito. E todos nós devemos respeitar. Porque ninguém é igual. Gosto não é igual. E cuidar da saúde mental no carnaval não é deixar de curtir, não é deixar de não participar. Não, não é isso que eu estou querendo colocar aqui no meu vídeo. Você pode perfeitamente participar de toda a festa, de todo o movimento e simplesmente não se abandonar. Não abandonar a sua saúde emocional. É justamente isso que eu quero deixar aqui no meu vídeo. Porque o mundo todo pede alegria. O tempo todo. Mas você não pode esquecer que você não pode se abandonar emocionalmente nesse período. Porque esse período é um período. Ele está acontecendo aqui agora e daqui a pouco ele acaba. E como que você vai se pôr? Como que você vai ficar? Você fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Diante de todo esse barulho, de todas essas festas. Porque carnaval é sinônimo de excesso. Infelizmente, mas carnaval é uma festa que ela é sinônimo de excesso. Então, eu trouxe hoje esse tema justamente para a gente estar conversando e trazendo algumas dicas aqui como assim, um lembrete. Que é um lembrete, na verdade, não é um alerta, não é nada. É um lembrete que eu quero deixar aqui no meu vídeo para que possa estar ajudando muitas de nós aí. E a primeira dica que eu quero deixar aqui é falando sobre a questão dos limites.
Respeite os seus limites. Observa os seus limites. Nem todo dia é dia de festa. Temos que ter consciência desse detalhe. Nem todo dia é dia de festa. Porque o carnaval, para muitos lugares, o carnaval é uma semana, mas para muitos lugares dura 15, 20, tem lugar que até um mês de festividade, o tempo todo. Então, nem todo dia é dia de festa. Para sua saúde emocional, para sua saúde física, físico também, porque olha o quanto que o seu corpo cansa. Você está ali no meio daquele movimento todo. Então, a primeira dica que eu quero deixar aqui é essa questão de observar. Observe os seus limites, respeite o seu limite emocional, observe os seus limites emocional. Então, assim, eu vejo que essa dica é muito importante, porque o nosso corpo, a nossa mente, chega um momento que ela pede pausa, ela pede escuta, ela pede um pouquinho de silêncio. Então, assim, temos que ter em mente que forçar a alegria o tempo todo só porque está acontecendo um movimento, me forçar a estar ali, vivenciar aquele momento ali o tempo todo, me forçar nesse momento, forçar a alegria também cansa. Vocês compreendem? Forçar a alegria o tempo todo também cansa, meninas. Então, eu quero deixar isso aqui como essa primeira dica, como uma observação muito bacana, que é se observar, observar os seus limites, respeitar os seus limites emocionais e saber dar pausa, intercalar pausa no decorrer de todos esses dias dessas festas, desse barulho, desse movimento todo. Porque não tem como você pegar e fazer aquele batidão do início até tudo parar. Como que vai ficar o seu corpo? Como que vai ficar seu físico, a sua mente, o seu emocional? E a segunda dica que eu quero falar sobre a questão muito básica, que é o básico que temos que fazer para que possamos percorrer todos esses dias, todas essas semanas de festa. Que é simplesmente você estar observando a questão do seu sono, a sua alimentação. Porque nesse período agora, praticamente a gente quase não dorme. A alimentação fica totalmente desregulada. A questão do excesso o excesso de estímulos mexe muito, mexe diretamente com o nosso nível de ansiedade e humor. Então temos que ficar atento a isso. Porque às vezes o autocuidado simples começa do simples. O autocuidado ele começa do simples. E essa segunda dica ela é muito simples, ela é muito básica. Que é você ficar atento à questão do seu sono, da sua alimentação. Não achar que você tem que correr 24 horas, 48 horas direto, que você não tem que descansar. Tira um momentinho de pausa. Se alimente bem, se hidrate bem. No dia seguinte você continua. Ou até mesmo no mesmo dia. Tira horas de pausa. Tira horas de momento de descanso. Depois você continua. Então, e a terceira dica, ela vem falando justamente sobre a questão que leva à primeira, que é a questão dos limites. Você observar os seus limites, mas em questão do excesso. Respeitar os seus limites, se observar os seus limites. Ter atenção ao excesso. O excesso de álcool, o excesso de estímulo, o excesso de comparação. Porque temos que entender que nada disso aí vai preencher, de repente, um vazio emocional que você, de repente, possa ter aí. Não adianta você usar do excesso na bebida. Não adianta você usar do excesso dos estímulos, das comparações, achando que isso vai simplesmente preencher, de repente, um vazio emocional que você tenha. Excesso não é sinônimo de felicidade. Então, temos que ter consciência disso. E sempre ter a consciência. Excesso não vai preencher um vazio emocional que de repente você possa vir a ter. Nada disso vai preencher. Felicidade, aliás, excesso não é sinônimo de felicidade. Ao contrário, isso depois vai te dar muito problema.
Você tem que ter consciência disso. Os excessos, sem você estar se observando, sem você observar essa questão dos seus limites diante dos excessos, isso aí depois, num pós-carnaval, às vezes nem é um pós-carnaval. Tem pessoas que o carnaval nem acaba e ele já tá lá todo destruído. Por quê? Porque ele não se observou, não se observou. Ele simplesmente se levou, se deixou ir, foi. Quando menos pensou, teve que parar. Porque o corpo já não dava mais conta. Então, isso é um lembrete, meninas. Isso que eu tô deixando aqui é um lembrete. Se observar. Se observar os limites em questão dos excessos. Como eu falo novamente aqui. Nada disso, todo excesso que você usar ali, nada disso vai preencher um vazio emocional, de repente, que possa estar aí existindo em você. Felicidade, excesso não é sinônimo de felicidade. Isso aí é excesso depois de muitos sintomas muito negativos na saúde depois, no pós-carnaval. Infelizmente, ok? Agora nós vamos para a quarta dica. A quarta dica, meninas, eu vejo ela assim de forma muito séria, porque agora nesse período a gente interage com muitas pessoas. A interação com pessoas, muitas das vezes diferentes, é muito grande o número. São muitas pessoas diferentes que aparecem no nosso círculo de amizade, ali no grupo que está todo mundo reunido. Então, a quarta dica é uma observação, é ficar atenta. Escolha a sua companhia. Escolha com quem você vai estar nesse período. Escolha o ambiente que você vai estar nesse momento. A quarta dica ela é muito importante. Você estar atento com a sua companhia, saber escolher a sua companhia, saber escolher com quem você vai estar nesse momento, saber escolher o ambiente onde você vai estar. Temos que ficar muito atento a isso. Porque o carnaval vem, são muitas pessoas, a gente interage com muitas pessoas, mas temos que entender que nem toda pessoa, nem todo lugar faz bem pra gente. Temos que ter essa compreensão e essa responsabilidade nesse momento. Então, você não precisa. Você não precisa se violentar emocionalmente para pertencer a um ambiente, para pertencer a um lugar ou para pertencer a um alguém. Você não precisa disso, você não precisa usar da violência emocional. Então essa quarta dica, ela é muito importante. Você estar atenta. Estar muito atenta, observar bem quem está à sua volta, quem é a sua companhia, que lugar que você vai estar. Porque nesse período de carnaval, são muitas pessoas que estão juntas no mesmo espaço. Então, você tem que tomar muito cuidado nesse momento. Ok, meninas? E a quinta dica vamos falar da questão da comparação. A quinta dica é você não se deixar levar pela comparação do carnaval nas redes sociais. Porque o carnaval das redes sociais são momentos ali postados, mas são só os momentos mais bonitos que tem, os mais felizes. Lá na postagem das redes sociais sobre o carnaval, lá não tá postando tristeza, lá não tá postando vazio, lá não tá postando depois daquela festa. Lá são apenas recortes dos melhores momentos daquela festa e colocada ali pra gente visualizar, pra gente acompanhar. Então, evitar o máximo possível esse tipo de comparação. Porque ele apenas são recortes de momentos. E o nosso carnaval, o nosso dia a dia, a nossa realidade é outra. Então, temos que entender que nesse momento, cada um vive essa época do seu jeito. Respeitar o jeito do outro. Respeite o seu jeito. Não é porque a pessoa tá lá envolvida na festa, tá lá no clube, tá lá na rua, tá festando, tá naquele movimento todo, que você, de repente, você não tem afinidade com aquilo, que você acha que você tem que estar lá. Não, não. Respeite o seu jeito. Se você vê, se você pensa que aquilo ali não tem nada a ver com você, tudo bem. Não tem problema nenhum.
Porque nesse período, né, nessa época agora dessas festas, cada um tem o seu jeito de comemorar. Cada um tem o seu jeito de comemoração nesse período de carnaval. É que nem eu já iniciei o vídeo falando. Tem muitas pessoas que usam desse momento para ir para um lugar de descanso, para ir para uma pousada descansar, para ir para uma fazenda, para uma roça, para um sítio, para descansar a mente num lugar silencioso, ter mais contato ali com a família, ficar mais presente, conversar mais com a família ali junto, naquele momento mais quieto, mais tranquilo. Embora já tem outros que não, que quer aproveitar o máximo do carnaval, tá lá na rua, lá festejando, nos clubes. Então, assim, é uma questão de lógica, é cada um respeitar o seu jeito. Cada um vive essa época do seu jeito. Então, isso é muito importante. Muito importante a gente ter essa consciência, a gente ter essa delicadeza com o outro. Não julgar, não evitar ficar julgando o outro, porque o outro não tá na mesma vibe, né? De repente, falar, ó, fulano, né? Não, cada um tem o seu jeito. Vamos evitar o julgamento. Vamos respeitar o outro. Vamos ter carinho pelo outro, pelo jeito do outro. Ninguém é igual. Não é porque é um período de festa que todo mundo tem que festejar, tem que ter o mesmo nível de alegria. Não! Cada um é cada um. O momento, de repente, que vai fazer um outro feliz é ficando num lugar muito mais tranquilo, mais silencioso. E, de repente, para o outro, não. Para o outro se sentir mais feliz, ele tem que estar lá no meio do barulho, no meio do movimento. Então, a gente tem que ter esse carinho, tem que ter essa sensibilidade de saber diferenciar que cada um é cada um. E se deve, sim, respeitar o jeito de cada um. Então, essa quinta dica ela é muito importante. E a sexta dica, ela é para fechar essas 5 dicas que eu já coloquei aqui. Que é a questão de você ter um plano pós-folia. Quem de vocês aí já tem um plano pós-folia? Porque é um momento de 15, 10, 20 dias de muita festa, o corpo vai estar totalmente sobrecarregado de cansaço, de muito barulho, de muita agitação, mas quem de vocês aí tem um plano de cuidado pós-folia? E a sexta dica é essa, exatamente. Ter um plano, elaborar um plano de cuidados pós-folia, porque se faz necessário nesse momento. Porque a festa acaba, a festa se vai, e aí como é que fica? E depois? E depois de todo esse barulho, e depois de todo esse movimento? Como é que fica o nosso corpo? Como é que fica a nossa mente? O nosso corpo, a nossa mente simplesmente fica pedindo silêncio, fica pedindo descanso, fica pedindo pausa, fica pedindo cuidado. Então, é justamente isso. Você tem que ter um plano, você tem que elaborar um plano para depois desse momento todo de festividade, para que você não fique depois sobrecarregada das coisas que você tem que fazer e seu corpo cansado, a sua mente cansada. Então você já tem que elaborar um plano para você ter um momento de descanso, para você ter um momento de pausa, se hidratar bem, se alimentar bem, de forma regular, porque isso também é a forma de você ter cuidado com a sua saúde mental, com a sua saúde emocional, com a sua saúde física. E isso também, meninas, é um gesto de amor, é um gesto de carinho para com você mesmo. Isso é amor, isso é carinho, isso é respeito com você mesmo. Então temos que ter esse plano B, como se diz. Temos que ter esse plano B em mão, pronto para o momento de pós-folia, esse plano de cuidado. Então já coloca ali no seu planejamento os momentos que você vai tirar depois do pós-carnaval. Os momentos que você vai tirar para pausa, para descanso, para se alimentar bem, para se hidratar, para se olhar, para se escutar, para se sentir, para ver tudo como tudo está funcionando em você. Então já elabora aí o seu plano para que você depois fique tranquila, leve, entende? Porque
infelizmente, o pós-carnaval, a vida continua. O pós-carnaval, a vida continua. E você tem que estar saudável. Você tem que estar bem. Porque não adianta você ir lá festar, 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 fazer de tudo, e depois você ficar, né, totalmente desanimada. E aí, como é que faz? Porque a vida continua. A vida continua. Então, esse plano, essa dica 6, esse plano, você ter esse plano, esse planejamento de cuidado pós-folia é muito importante. Ok? Porque, meninas, cuidar da saúde mental nesse momento de carnaval é entender uma coisa. Temos que ter sabedoria. Porque esse momento de carnaval não é um momento que você precisa provar felicidade para os outros, não. Você não precisa ficar provando felicidade para ninguém. Esse momento de folia, de carnaval, esse momento é seu. Você vai vivenciar ele do seu jeito, do jeito que você achar que te convém, do jeito que é melhor para você. É aquilo que eu falo, esquece as comparações. Esquece as comparações, esquece o julgamento. Porque esse momento é um momento seu. E você vai viver ele do seu jeito. Não é porque é carnaval que você vai ficar aí pagando, provando para Deus e o mundo felicidade. Você não precisa provar felicidade para ninguém. Então temos que ter consciência disso. Temos que ser inteligente, temos que ser mulher sábia. Você não precisa provar nada para ninguém mesmo. Nem agora e nem depois. Porque esse momento é seu. E você vive ele do jeito que você achar que te convém. Do jeito que é melhor pra você. E daí? E daí se fulano tá lá festando, fazendo, acontecendo isso, aquilo, e você tá ali, ó, na sua tranquilidade, no seu momento de paz, no seu momento só seu, que foi assim que você escolheu, passar esses dias de feriado, do carnaval, tudo bem. Tudo bem. Porque você não tá aqui pra provar felicidade pra ninguém. Exatamente. É isso. E as pessoas podem muito bem fazer o que quer nesse momento do carnaval. Mas só não pode esquecer que tem que respeitar, tem que se respeitar. Tem que respeitar o seu corpo, a sua saúde mental, a sua saúde emocional. Nós estamos falando aqui de respeito. Respeita a sua saúde mental. Você pode viver esse momento tranquilo, de festa, de muita festa, de muito movimento, mas você não pode se abandonar. Você não pode abandonar a sua saúde mental. Você não pode abandonar a sua saúde emocional. O carnaval tá aí, o carnaval é alegria, o carnaval é muitas festas, o carnaval é muito movimento. Mas temos que ter a consciência, temos que ter responsabilidade e temos que ter carinho para conosco mesmo. Porque isso ninguém vai ter pela gente. Isso depende só da gente mesmo. Você ter responsabilidade, você ter cuidado, você ter carinho, você ter consciência. Isso aí depende só de você. Então, esse momento de carnaval eu entendo perfeitamente. É um momento para muita festa, para muita alegria, para muita comemoração. É um momento de se reunir, de estar junto por muitas horas, por muitos dias. Mas temos que sempre considerar que temos que ser responsáveis, temos que ter consciência e, acima de tudo, temos que ter carinho para conosco mesmo. Porque a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional depende desses cuidados. Ok, meninas? Então, meninas, eu só quis trazer isso aqui só como uma pincelada, como um lembrete, para que agora, nesse momento de carnaval, a gente possa se divertir de forma saudável, tranquila, com consciência, com responsabilidade e nunca esquecer do carinho para consigo mesmo. Isso é muito importante, ok? Então, ó, se esse vídeo de repente está ajudando, possa ajudar vocês, se inscreva no canal, dê seu like, compartilha com alguma amiga ou simplesmente guarde ele para você assistir mais tarde como uma forma de lembrete, para você revisar esses lembretes que são muito importantes. São dicas muito simples, meninas, mas muito importantes para cada um de nós. Se cada um se conscientizar com essas simples dicas que eu coloquei aqui,
Olha, maravilha para todos nós, pode ter certeza, porque essas dicas aqui são para promover, é uma forma de promoção de saúde emocional, de saúde mental e física também, porque é um contexto num todo, né? Eu nunca falo aqui só de saúde mental sem me referir ao físico, porque o nosso corpo ele é um sistema, ele trabalha junto. Então, um beijo para vocês, o meu agradecimento e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Um beijo para todas vocês.